capítulo 11. A irmã estava dizendo da chuva, eu não escutei chuva nenhuma. Estava lá no meu quarto estudando e logo cedo, quando eu abri a porta, a chuva já tinha passado. Todos acharam que amém? Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e volta para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta ao Senhor a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir nos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-lhe e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo, levantou-se depressa e a sair. Seguiram-na, supondo que ele ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podiam ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto:
Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo tido isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizava. Que Deus Cristo, meus irmãos, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos fale nessa noite, nessa manhã. Poder sentar, meus irmãos. Queridos, eu sei que a narrativa é muito grande, mas era de importância a gente ler. E a leitura sempre é edificante. Muitas vezes nós não temos o hábito de ler em casa, mas aqui na igreja nós temos que ler a palavra do Senhor. Então, estamos diante de um cenário que João, o apóstolo de Cristo, ele descreve. O livro de João, meus irmãos, diferentemente o livro de Mateus e o livro de Lucas, ele não inicia com a genealogia de Jesus. O livro de Mateus mostra a genealogia de Jesus de Abraão até ele próprio. Lucas, ele dá início de José até Adão. Mas João, ele não inicia com a genealogia de Jesus, porque ele estava querendo mostrar, tanto para os judeus que não criam, para nós nos dias de hoje, que Jesus era o Cristo, era o ungido de Deus, era Deus, o Messias prometido. Então ele não teve início e não tem fim. Por isso que ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Então o Evangelho de João, ele tem a nos mostrar que Jesus, ele é Deus. Nós vemos o livro de Apocalipse. João, ele sempre usa a simbologia de 7. Ele escrevendo, ele fala das 7 igrejas, fala dos 7 selos, dos 7 anjos, dos 7 flagelos, e João, no seu evangelho, ele nos fala de 7 milagres para mostrar a divindade de Cristo. Porque 7, meus irmãos, é o número de Deus, é o número da perfeição. Então, e ele inicia o seu evangelho falando do primeiro milagre, e esse é o 7º milagre que ele menciona no seu livro. Interessante que João, ele descreve essa passagem, que os irmãos entendam, numa perspectiva que isso já tinha acontecido. Por isso que ele diz aqui: Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Está dizendo que ungiu, esse episódio que ela ungiu veio depois da ressurreição de Lázaro. Mas quando ele estava escrevendo, esses acontecimentos já tinham passado. Então, para diferenciar, porque existiam várias Marias. Maria era um nome comum, como hoje é comum. Muitas pessoas têm o sobrenome ou o primeiro nome de Maria. É comum. Então ele quis mostrar que essa Maria foi aquela que embalsamou o corpo de Jesus antes dele ser crucificado, ali os seus pés. Então Lázaro, ele estava diante de uma doença mortal. Aquela doença iria trazer a morte de Lázaro. Nós vemos nessa parte, meus irmãos, que o amor de Cristo por nós não nos isenta das provações. Uma verdade, uma aplicação que nós tiramos desse texto.
Muitas vezes nós nos preocupamos, se Deus me ama, por que eu estou passando por essa tamanha dificuldade, ou por esse luto, ou por esse desemprego, ou por qualquer outro tipo de coisa. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus amava a Lázaro e as suas irmãs. Mas mesmo assim, eles não foram isentos de passar pelaquela dificuldade. Então, o amor de Deus em nossa vida, Ele não vai nos isentar, meus irmãos, de passarmos por aflições e por dificuldade. Mas a Bíblia também nos diz no Evangelho de João, João 16, 33, se não me falha a memória, diz que nós temos que ter bom ânimo. O bom ânimo não é ser feliz, o bom ânimo é ser forte, é ser corajoso, porque Jesus venceu o mundo. Então nós temos que olhar, quando estamos passando por um momento de dificuldade, na perspectiva bíblica, nós temos que ser fortes e corajosos para passar por essa dificuldade. No verso 3 diz que mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aqueles a quem ama. Então, aquelas irmãs mandaram um mensageiro para o mestre e amigo dela, porque sabia que só bastava uma palavra de Jesus. Os irmãos lembram que teve um oficial que chegou até a Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre em minha casa, mas eu sou um homem de autoridade. E se eu dizer para um dos meus, vai ali, ele vai. Então Jesus olha e diz: que tamanha a fé daquele homem. E Jesus, à distância, ele cura o servo daquele oficial, porque ele se achava assim digno de Jesus entrar em sua casa. E Maria sabia, e Marta sabia também, que precisava apenas uma palavra de Jesus, e ele curaria o seu irmão mesmo à distância. Ela também sabia que Jesus curou a filha de Jairo, 12 anos. Não curou, ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta, e ele diz o quê? Ela não está morta, ela apenas adormeceu, apenas dorme. Então, Marta e Maria sabiam que Jesus tinha o poder e a autoridade para fazer o milagre na vida dos seus irmãos. Interessante que ela poderia ter procurado outro tipo de pessoa para poder resolver aquilo, poderia procurar um médico mais influente do vilarejo, mas ela procura a pessoa certa. Isso nos traz outra lição, meus irmãos, que quando estamos passando por um momento de dificuldade, nós temos que levar as nossas expectativas, temos que apontar a nossa esperança em Jesus. E muitas vezes procuramos no nosso vizinho, procuramos na nossa família, procuramos em algum político, procuramos no nosso patrão, na nossa patroa, e não procuramos a pessoa mais importante que tem o poder para fazer o milagre em nossas vidas. Então, se acontecer algo em nossa vida que necessita de uma intervenção maior, nós temos que ir em busca da pessoa certa, meus irmãos. Temos que elevar a Deus em oração, porque Ele é fiel e Ele pode fazer milagres em nossas vidas. Talvez as coisas não aconteçam da forma que a gente quer, mas nós temos que ter a certeza que o melhor Jesus, Ele sempre faz para a vida dos seus escolhidos. Mesmo que esse melhor não venha nos trazer dor ou sofrimento, mas Ele diz: o que faço hoje não pode tu entender agora, mas entenderás depois. Então Jesus, Ele toma o conhecimento do fato. O mensageiro chega até ele e diz: olha, quem tu amas está doente. Então Jesus, ele toma o conhecimento e manda uma mensagem de volta. As irmãs queriam a presença dele lá, mas ele manda uma resposta. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus,
a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Os irmãos entendem que tanto Maria e Marta, como aquele mensageiro sabia que Jesus amava Lázaro. E tanto os discípulos e Cristo também, esse amor era recíproco. Um amava o outro. Eles tinham um grau de intimidade. Quando Jesus iria para a aldeia de Betânia, ele sempre procurava se instalar na casa daqueles irmãos. Ele tinha ali uma intimidade. E eu imagino, meus irmãos, a cena, quando volta o mensageiro e dá aquela palavra para aquelas mulheres. Embora que elas queriam que ele estivesse ali, mas ele mandou uma mensagem. E elas acreditaram naquela mensagem, não na perspectiva da forma que Jesus tinha dito. Porque Jesus estava olhando aqui para uma ação futura. Jesus sabia que Lázaro iria adormecer, ou iria morrer. Mas Jesus estava dizendo que iria ressuscitá-lo. Mas ela, na mente dela, ela disse, ele vai chegar e ele não vai morrer. Meu irmão não vai morrer, olha. Essa enfermidade não é para a morte, então o que acontece? Ele está enfermo, mas ele não vai morrer. Aí nós imaginamos aquelas irmãs cuidando do seu irmão, esperando o momento que Jesus chegasse, cuidando, dando a ele remédios, e ali esperando, e dizia para ele, Lázaro, Jesus disse que essa tua doença não era para a morte. Aquilo eles se apegaram, mas Jesus ele demorou. Jesus ele poderia ter vindo na mesma hora que o mensageiro veio, vamos comigo Jesus, vamos junto, vamos voltar. Mas Jesus ficou ainda 2 dias aonde ele estava para poder voltar. E esses 2 dias foram crucial para o adormecimento de Lázaro. E aquelas mulheres agora, vendo que seu irmão teria adormecido, morrido em sua frente, elas imaginaram, mas Jesus não disse que não era para a morte? Aí, meus irmãos, é onde vem as indagações na nossa mente. Mas rapaz, por que Jesus ele não veio mais rápido? Ele, pelo tempo que a mensagem foi levada, dava tempo ele chegar aqui. Por que ele demorou? Será que ele nos ama? Será que realmente ele ama o meu irmão? Meus irmãos, são indagações que vêm na mente humana quando passamos por algum momento de dificuldade. Muitas vezes nós entendemos na nossa mente pecaminosa, pequena, que Deus ele nos ama, que Deus ele não nos ama. E ficamos muitas vezes falando coisas erradas e nos momentos errados. Mas isso é natural, meus irmãos. Mas essa palavra nesta manhã nos faz nos olhar, a aprender a viver na dificuldade com Cristo. Nós temos que aprender a viver as dificuldades ao lado de Jesus. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando o milagre não acontece, ou quando as coisas não acontecem da forma que planejamos, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Nós temos que parar em meio à dificuldade, em meio à ansiedade, em meio ao medo, o medo de morrer, o medo de ficar desempregado, o medo de perder a quem aquele gente ama. Nós temos que parar e entender que Deus ele tem o melhor para a gente, meus irmãos. Nós vivemos na perspectiva terrena, nós estamos no mundo, mas nós vamos ver aqui adiante, meus irmãos, que nós temos que viver na perspectiva futura. Nós temos que viver em uma promessa que Jesus nos deu.
Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê nele tem vida eterna. Então aquelas mulheres ali cuidando de Lázaro, vendo ele morrer, aí vem as perguntas. Porque agora ela estava de frente de uma pessoa que estava mais gelada do que um mármore. Seu irmão morreu. A triste notícia. Então, meus irmãos, a distância que Jesus estava, como eu tinha dito, dava tempo dele ter voltado. Mas isso era propósito de Deus. Tudo o que acontece em nossas vidas tem um significado e tem um propósito. A dor que nós estamos sofrendo, meus irmãos, serve para um aperfeiçoamento. Tem uma ilustração que nos conta que tinha um oleiro que trabalhava fazendo vasos de barros. Ele era um homem muito bom, um homem que ajudava muitas as pessoas e tinha um coração bondoso. Mas chegou um tempo que ele ficou enfermo e não podia mais trabalhar. Então ele começou a gastar tudo que ele tinha, porque ele não tinha mais trabalhar, porque da onde se tira não se coloca, se acaba. Chegou um momento que aquele homem começou a pedir esmola. E nesse momento dele pedindo esmola, ele tropeça e quebra a sua perna. E agora ele diz: nem mais perna eu tenho para pedir. E aquilo ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, onde foi que eu errei? Para que isso, Senhor, na minha vida? E nisso ele adormece. É uma ilustração que não é verídica, mas tem um fundo de um caráter que a gente tem que observar, um fundo verdadeiro. E ele adormeceu e o anjo o acordou dizendo para ele: como é que você faz um vaso? Ele diz: em sonho, eu pego, seleciono o barro, tiro a impureza, coloco água, coloco nas rodas, começo a moldar. Ele diz: e depois eu coloco ele no fogo. E se você quiser que esse vaso seja mais resistente, ele disse, eu levo ele ao fogo 2 vezes. Então qual é a lição que essa ilustração nos traz? Que o cristão, para ser provado, meus irmãos, ele tem que passar pelo fogo, pelas experiências da vida. Nós temos que ser provado, porque Spurgeon dizendo que quando ele pregava sobre esse fato, assim, para a gente que talvez não tenha passado por um momento de tão grande dificuldade, nós falamos questões técnicas, mas aquele que realmente passou por esse momento, ele fala com mais profundidade, porque eles passaram por esse momento de luto, por esse momento de dificuldade. Então as dificuldades que vêm na nossa vida é para nos formar, meus irmãos, para nós realmente ter força, ter estrutura, ser fortificado para poder falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, Jesus ele diz para os seus discípulos aqui, se nós formos olhar, ele diz que Lázaro adormeceu. E os discípulos acharam que ele tinha dormido numa cama. Senhor, se ele dorme, ele está bem, depois ele vai despertar. Porque essa linguagem adormeceu, é muito usada no Evangelho, na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses diz isso, 4:3. Aqueles que dormem, 4:13. Não quereis, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Vários outros textos na Bíblia falam sobre a morte e como dormir. Em outras partes na Bíblia, Salmos 116. Salmos 116.
Salmos 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, a aplicação que eu queria trazer nesse texto, nessa parte aqui para os irmãos, é que muitas vezes nós vemos a morte com o fim de tudo. E a morte não é o fim de tudo. Quantas pessoas já morreram e quantas pessoas ainda vão morrer? Nós também que estamos aqui vamos passar pela morte, talvez sim, talvez não. Mas talvez nós passaremos pela morte. Que nós temos que entender, meus irmãos, que para um cristão, quando ele morre, para Deus é preciosa a sua morte. Nós temos que confortar uns aos outros com essa palavra. Muitos estão temerosos. Eu não quero morrer, ninguém quer morrer, meus irmãos. Mas nós temos que entender que nós verdadeiramente estamos adormecidos. Vai chegar um dia que Jesus, ele vai ressuscitar acordar todos aqueles que estão dormindo no Senhor. Tessalonicenses fala isso. Então nós não devemos temer a morte. A morte para um cristão é apenas uma passagem para voltarmos para o céu. Aonde está ali Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles que morreram com Cristo, nós vamos para esse lugar, meus irmãos, então é precioso. É porque nós vivemos na perspectiva humana, mas nós não temos noção, nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos descrever aquilo que Deus preparou para nós. Então Jesus disse para ela, para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Então, quem crê em Jesus, meus irmãos, não vai morrer eternamente. Porque o dano da segunda morte, nós não passaremos. Meus irmãos, o verso 15 nos mostra que Cristo se alegrou, e por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com Ele. Jesus se alegra, meus irmãos, pois as provações nos fazem crer nele. Porque quando passamos pelo momento das provações, muitas vezes Deus tem uma forma de trabalhar em nossas vidas, e nós sabemos que a finalidade maior é a glorificação do Pai. Então acontece momento em nossas vidas que Deus ele se alegra com a dificuldade. Não é porque nós estamos passando pela dificuldade, porque Ele vê o que está além da dificuldade, o que aquela dificuldade pode nos trazer. Então, nessas provações, o que é que nós podemos, irmãos, afirmar? O que é que não pode nos fazer quando estamos passando por uma dificuldade? Nós podemos separar três coisas aqui. Primeiro é que as provações fortalecem a nossa fé. Quando nós estamos, que muitas pessoas, por isso que é difícil, muitos que estão com a vida, muitas vezes, com tudo, é difícil buscar a Deus. Mas aquele que sofre sempre está aos pés do Senhor. Então as provações vêm na nossa vida para nos fortalecer a nossa fé. Nós temos, irmãos, que acreditar em Deus. Nós temos que crer que tudo está no controle de suas mãos. Quando Isaías vê lá no verso 6, ele diz, quando ele vê Jesus sentado no trono, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías deixa bem claro que o trono da terra estava vazio, mas o do céu continuava ocupado por Cristo.
Então nós temos que ter fé, nós temos que nos fortalecer nas dificuldades. As dificuldades não tem que nos fazer praguejar, não tem que nos fazer retroceder, mas tem que fazer nos caminhar, seguindo para o alvo, seguindo em frente, olhando para Cristo, meus irmãos. Porque o segundo tópico é que as provações são pedagógicas, e os discípulos iriam ver, os discípulos iam ter mais de Cristo. Quando as dificuldades, as provações vêm em nossa vida, é para nos ensinar a acreditar em Deus, é para nos ensinar a ser dependente dEle. Quando Deus ali levou o seu povo para o deserto, foi para que eles aprendessem a ser totalmente dependentes de Deus. Então as provações, meus irmãos, elas são pedagógicas, ela é para nos ensinar. Tudo o que nós passamos tem um fundo pedagógico. Então, se eu estou passando por isso, o que é que eu tenho? O que é que eu posso tirar dessa dificuldade, desse momento de provação? Então, tudo isso é que eu e você temos que fazer pessoalmente. Nós temos que pegar essas dificuldades e trazer aprendizado para poder acrescentar a nossa fé. E terceiro, as provações, mesmo parecendo impossível, temos que crer que Cristo pode fazer todas as coisas. Marta e Maria, elas ali, vendo aquela situação, Jesus disse para ela: o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Mas Jesus estava falando naquele momento. Spurgeon, escrevendo, ele diz que nossas aflições nos conduz ao nosso Deus. Assim, do mesmo modo que um cão vigilante, ladrando, leva a ovelha perdida às mãos do pastor. As dificuldades, meus irmãos, nos conduz a Deus. Porque muitas vezes o crente só procura a Jesus quando está passando por dificuldades. E nós temos que procurar Jesus todos os dias de nossa vida. Se os dias for bons ou se os dias for ruins. Nós temos que buscar Ele independente de tempo, independente do momento, independente da situação. Então Jesus diz para Marta. Marta chega perante Jesus com a queixa, tanto uma como a outra. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas chegaram para Jesus e Jesus diz para ela: teu irmão há de ressuscitar. Ele diz: o teu irmão há de ressuscitar. E Jesus, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus e o acompanhavam, agitou-se em espírito e perguntou: onde sepultaste? Meus irmãos, isso não é comprovado, mas tinha uma tradição rabínica que dizia que a alma ficava ao redor daquele corpo por 3 dias. Antes, até o estado de quando ele entrava em decomposição. Junto ao corpo ali permanecia com a esperança de se unir novamente ao corpo, à alma. Então, tinha essa crença rabínica, não é certeza, mas tinha essa crença. Então, Jesus, acredita-se que por isso que Jesus esperou até o 4º dia, para poder operar aquele milagre. O interessante é que quando Jesus ele diz: aonde sepultaste? Ele respondeu: vem, Senhor, e vê. Então Jesus chorou. Aí os irmãos já pararam para analisar. Se Jesus veio de onde ele estava, dizendo que iria ressuscitar Lázaro. Meus irmãos, de longe, ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Na hora que Lázaro morreu, ele falou para os discípulos: Lázaro adormeceu. Na mesma hora. Então ele sabia
que Lázaro tinha morrido e que ele iria ressuscitar, mas Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Jesus chorou, meus irmãos, de compaixão. Porque quando Jesus chegou, ele viu uma cena terrível. Marta correu ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa. Em nossa perspectiva, nós poderíamos pensar, agora que ele chegou, quanto tempo a gente esperava? O mensageiro chegou e agora que ele chega, agora não tem mais o que fazer mais não. Agora não tem mais nada. Mas mesmo assim, Marta vai lá, fala com Jesus, dá a sua queixa e depois volta e diz: olha, Maria, Jesus está te chamando. E ela volta, e ela vai lá ter com Jesus e fala as mesmas palavras. E Jesus chorou, meus irmãos, compadecendo com o sofrimento daquela família. Jesus sabia a dor que aquela família estava passando. Muitas vezes Deus ele nos fala de uma forma e a gente interpreta de outra. E muitas vezes isso nos traz sofrimento, isso nos traz dor. Por isso que é importante a gente ter a aplicação correta da palavra. Porque se imagine se ela soubesse, não, Jesus está dizendo que ele vai morrer, mas depois ele vai ressuscitar. Então elas iam crer dessa forma, mas ela acreditava que ele não iria morrer. Porque ele disse, essa doença não é, essa enfermidade não é para a morte. Então ali Jesus se compadece com o sofrimento. Aí Jesus chega, depois que Jesus chorou, uns diziam judeus, olha como ele o ama. E outros diziam, se ele o amasse, ele não curou o cego? Ele não fez milagre, ele não poderia ter chegado antes e não ter deixado Lázaro morrer? Ele não podia? Meus irmãos, isso não traz outra lição. Nós temos que procurar pessoas que nos levem a Deus. Não pessoas que duvidem do nosso Criador. Os amigos porque os judeus tinham essa perspectiva, essa forma de ver, essa cosmovisão que as enfermidades eram por causa do pecado. Nós vemos isso, os amigos de Jó, tu deve ter feito alguma coisa, Jó, para que isso sobrevenha sobre a tua vida. Então eles diziam, eles poderiam ter feito isso, mas não fez, então ele não ama. Talvez você tenha pensado ou esteja pensando que Jesus ele não lhe ama. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Mesmo que amanhã você venha ficar doente, mesmo que amanhã você fique desempregado, mesmo que amanhã você chegue a morrer, ou alguém da sua família venha a morrer, talvez por causa do vírus, ou talvez por qualquer outra coisa. Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que Jesus ele nos ama, que ele tem o melhor para nós. Meus irmãos, ele já nos deu o mais importante, que foi o privilégio e a oportunidade de ser reconciliado com o Pai. Ele nos deu a vida eterna. Vocês já pararam para analisar? Todos vocês que estão aqui salvos já têm a vida eterna. Nós não vamos ter não, meus irmãos, nós já temos. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então nós temos que entender que todo dano material, que o nosso corpo ele é corruptível, no sentido de ficar doente, no sentido de envelhecer, mas a nossa alma ela é eterna, meus irmãos.
Nós vamos viver a eternidade com Cristo. Lá no Éden, Deus vivia ali com Adão e Eva, no momento um ou outro. E aquilo, com o tempo, se acabou por causa do pecado. Mas lá em Apocalipse diz que Ele vai estar conosco todo o tempo, todo momento, por toda a eternidade. Então, se alguém, meu irmão, vier morrer nessa pandemia, se essa pessoa for salva, é louvável. Eu não estou dizendo que você não vai sentir dor, vai sentir dor. Mas vai existir uma esperança que nos move maior do que a dor, a fé. Saber que um dia nós vamos nos encontrar. Porque a palavra é verdadeira, meus irmãos. Todos nós vamos passar pela morte. Ah, quantos planos fulano fez. Meus irmãos, mas não tem carreira acadêmica maior, não tem emprego mais estruturado, não tem bens melhores que se compare àquilo que Deus ele preparou para a sua igreja. Então Maria, Jesus diz, vamos lá, me mostra. Eles vêm ver. Aí vai lá o lugar onde sepultaram Lázaro. Caminhando-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra, geralmente era uma pedra redonda, que eles empurravam. Não era apenas uma pessoa que empurrava, mas várias pessoas. E ele diz assim, tira aí a pedra. Aí Marta chega e diz o quê? Senhor, já cheira mal. Em outras palavras, não tem mais jeito. Já foi. A oportunidade já passou. Poderia ter acontecido, em outras palavras, se o Senhor tivesse chegado antes, mas agora não tem mais o que fazer. O corpo já está em estado de decomposição. Não foi na hora que o corpo ainda está quentinho ainda. Ele poderia ressuscitar, mas agora já se passaram 4 dias. Não há mais o que fazer. Ele diz, tirar a pedra. Meus irmãos, quem está mandando remover a pedra é aquele que é a fonte inesgotável da vida. Jesus é a fonte da vida. A morte não tinha o poder sobre Jesus. Por isso que ele disse, entrego, Pai, o meu espírito em tuas mãos. Então, quando ele tirou a pedra, muitas vezes vem essa indagação em nossa mente, meus irmãos. Senhor, já não tem mais jeito. Fulano já está com o pé na cova, como diz o nosso ditado popular. Mas, meus irmãos, se Deus quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser fazer com que ele não morra, ele não vai morrer. Mas também, meus irmãos, se ele quiser levar, ele vai levar, porque tudo é para a glória de Deus. Nós temos que ter essa convicção, meus irmãos, que tudo que vem acontecer na vida de um cristão, de um escolhido de Deus, é para a glorificação do Pai. Se os irmãos olharem direitinho, eles dizem assim, eu vou lá e vou ressuscitar ele, porque eu gosto muito dele. Não. Eu vou lá ressuscitar porque eu amo aquela família. Quando eu estiver lá, eu quero me hospedar de novo na casa dele. Essa não é a motivação maior de Cristo. Ele diz aqui, o verso 4: a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. E aquele que estivera morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas em ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou, desatai-o e deixa-o ir. E muitos que estavam ali dos judeus creram que ele era Deus. O propósito maior era esse, meus irmãos. Era para que eles acreditassem que ele era Deus. Muitos realmente não acreditaram. Foram para os
o grupo religiosos ali, políticos, para dizer o que aconteceu, não com fundo de arrependimento, mas para querer prender a Jesus. Nós vemos isso aqui, que eles foram para o fariseu, mas o maior aconteceu. As coisas, meus irmãos, os milagres acontecem em nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Não pense que as coisas, quando vêm acontecer em nossa vida, é porque Jesus ele me ama mais do que fulano, é porque eu vou agora menosprezar o meu próximo, eu vou fazer como aquela música, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção agora vai se arrepender, vai olhar para você na plateia, né? E você vai estar no pódio lá. Meus irmãos, Deus ele não opera milagre em nossas vidas para não nos exaltar, meus irmãos. Quando Deus ele opera milagre em nossa vida é para nos humilhar, para mostrar que Ele operou pela sua misericórdia, e o fundo maior, principal, é a glorificação do seu nome. Então, quando Deus ele opera em nossas vidas, isso nos traz um senso de querer cada dia mais servir uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, e não querer ser soberbo. E é isso que a palavra ela nos trouxe nesta manhã. Então, para encerrar, ela disse: cheira mal. Muitas vezes a nossa fé ela é enfraquecida pelas dificuldades, mas que nós continue olhando para o alto, continue olhando para Cristo, continue tendo o seu alvo Cristo, porque tudo o que vem acontecer em nossas vidas, meus irmãos, tenha certeza que é para a glória de Deus. Porque tudo é para um fim maior. E lá em Apocalipse, para encerrar, ele diz isso, é um versículo que eu gosto muito de ler. Para a gente concluir. Eu deixei aqui anotado aqui, irmão, mas eu acho que eu perdi. Está escrito aqui, mas eu perdi. Mas eu vou falar para os irmãos. Jesus diz que e ele limpará dos olhos toda a lágrima. É logo no comecinho do Apocalipse. Lá não haverá dor, lá não haverá luto. É logo no início. É isso. 21:4, é isso mesmo, está aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas se passaram. Irmão, foi aquilo que eu disse. O verso 3 diz: então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Foi aquilo que eu falei. Deus vai tabernacular conosco por toda a eternidade. E lá não existirá mais, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Não mais haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? Tudo que nós sofremos hoje é consequência do pecado. Porque se queixa o homem, seus delitos e pecado. Porque hoje o câncer mata por causa do pecado. Porque o vírus mata por causa do pecado. Porque nós somos perseguidos por causa do pecado. Porque nós choramos por causa do pecado. Tudo o que acontece de ruim em nossas vidas é consequência do pecado. Mas Jesus nos deixa uma promessa dizendo que o pecado não mais existirá. Não vai haver mais luto, dor, sofrimento. E Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Quer dizer
E quando nós estivermos diante de Cristo, nós seremos consolados por Ele. E que Deus nos abençoe.